Os comerciais têm mais. À medida em que o milênio vai terminando, por toda parte se ouve falar em seitas que acreditam no final dos tempos. O que você acha? Será que o Apocalipse está chegando? Após a passagem de Jesus Cristo pela Terra, os evangelistas receberam a missão de escrever os livros do chamado Novo Testamento. O último dos livros, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, trazia revelações acerca dos destinos da humanidade. Revelações que, ao longo dos séculos, deram margem a diversas interpretações. A mais polêmica fala sobre o final dos tempos, previsto para acontecer no ano 2000. Às vésperas do terceiro milênio, cresce o número de seitas que preveem o dia do juízo final. Algumas chegam a ser assustadoras, como a seita norte-americana Porta do Paraíso, que recentemente induziu seus seguidores ao suicídio em massa. No Brasil não há esse tipo de apelo. No sul do Ceará, algumas seitas acreditam fervorosamente no final dos tempos, adaptando à sua realidade o que está escrito no Apocalipse de São João. Padre Cícero, por exemplo, o símbolo das romarias nordestinas, também estaria presente no dia do julgamento, ao lado de Jesus e de Nossa Senhora. E segundo a tradição oral da região, nesse dia o sol não vai nascer. Virão 3 dias e 3 noites, dias e noites de escuro. Quem nos conta é Joaquim Mulato, líder da seita de penitentes chamada Cabeceiras. Quando houver a guerra, a peste, a fome, as trevas estão bem em cima. O sol sobe quando ele está na altura de 9 horas, ele desce. Aí o mundo escurece. É 3 dias com 3 noites. De cada um dia um estrondo. Quem for fraco do coração não escapa, morre. Corre o rapaz solteiro, corre a moça encapada, corre o casado, corre a mulher. Não fica nada, é uma limpeza que Deus faz no tempo. E é certeza, Deus disse, escreveu e assinou, só não marcou o dia. É que nem dia de juízo, ninguém sabe não. As mulheres da seita Excelência também acreditam nas noites de escuro. Lá no final dos tempos, que eu não sei lá quando é, vai ter essas 3 noites de escuro, mas depois vem uma chuva muito grande, né, um dilúvio, que diz que depois nessas 3 noites escuras que vai correr bicho, né? Os bichos que vai correr devem ser essas pessoas que não fez o que é bom na terra, né? Aí vai virar bicho. Mas depois vem uma chuva para lavar tudo, né? Carregar esse mal. José Aves de Jesus, líder da seita dos peregrinos, tem uma outra visão sobre o fim do mundo. Para ele e seus seguidores, quando o dia do juízo final chegar, o mundo vai se acabar em 10 minutos. Quando fosse o fim do mundo, se cobrir o mundo em um lençol de fogo, assim, como uma cruz. Uma cruz. Do nascente ao poente, do sueste ao nordeste. E aqui, com 10 minutos, não havia bronze, subbronze, nem pedra, subpedra, e nem pau, subpau, nem serra, subserra, que não fosse tudo derretido dentro de 10 minutos, virado em água. Para assim, completar a promessa do Pai Eterno. Mas o Apocalipse não prevê apenas caos e destruição. O fim dos tempos, evidentemente, dentro de uma perspectiva bíblica, significa mais do que destruição do mundo ou qualquer outra coisa, a consumação de tudo em Deus. A realização plena do plano de Deus de instituir uma convivência entre Deus e os homens. A metafísica, com seu estudo sobre as relações entre o homem e o universo, também tem suas teorias sobre o terceiro milênio. A metafísica, por exemplo, está prevendo que
as pessoas terão uma abertura bem maior em relação àquilo que elas estão precisando e, consequentemente, também está percebendo que os seres humanos não estão correspondendo a essa abertura, porque atualmente as pessoas ficam muito tempo acomodadas em ganhar, gastar, comprar, e isso não é a razão natural da vida. A razão natural da vida é uma coisa muito mais importante, onde a vida dentro da metafísica é analisada como uma aula, onde todos nós viemos para cá para aprender alguma coisa. O apocalipse do ar, que eu chamo de revelação, é justamente a abertura que as religiões estão dando, as filosofias, os movimentos iniciáticos estão abrindo para que todo mundo tenha acesso a um conhecimento maior. Esse conhecimento maior é ligado à ciência e à espiritualidade, aonde o paralelo que está sendo traçado vai levar o ser humano a um horizonte maior, uma consciência maior de tudo aquilo que ele vive, vê e vibra dentro daquela dimensão. E é justamente sobre a relação que existe entre o homem e o cosmos que Rogério Freitas, gerente de banco em Natal, Rio Grande do Norte, vem escrevendo livros através de psicografias. O primeiro, já editado, se chama Reintegração Cósmica e parte do princípio de que há muitos anos atrás o planeta Terra foi isolado da convivência cósmica. Nas tradições esotéricas e ou religiosas ao longo da história terrena, por exemplo, o dia do juízo final, o final dos tempos ou a separação do joio e do trigo, tudo isso se confunde nesse momento de reintegração cósmica, que nada mais é apenas do que um final de um ciclo existencial. É como se fosse um período escolar. Rogério também psicografa mensagens sobre o Apocalipse. Como as profecias predispõem, mas não impõem, no que se refere aos últimos selos, muitas daquelas profecias preditas não só no Apocalipse, mas também por Nostradamus e outros videntes, tipo Edgar Cayce e tantos outros, tudo que estava previsto até aproximadamente a época da Segunda Guerra Mundial, a maioria do que estava previsto ocorreu. De lá para cá, no entanto, estranhamente, certos vaticínios ainda não ocorreram e não ocorrerão. Na sua concepção, isso se deve a acontecimentos que mudaram o curso da história. Nostradamus, médico e astrônomo francês, previu no século XVI a maioria dos fatos mais marcantes de nossa história, como a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler, as duas grandes guerras mundiais, o desastre de Chernobyl, a AIDS, simbolizada pela peste, e muitas outras profecias. Mas por que o medo do juízo final? Por que temer a volta do Cristo? Para Rogério, esta é uma estratégia armada pelas trevas que para ele nada mais são do que pessoas, seres ou espíritos com tendências ao desamor. Logo no início do Apocalipse, tem-se o anúncio de que Jesus haveria de voltar. Ele o que vem por sobre as nuvens e todas as tribos da terra o perceberão, até aqueles que o trespassaram. É um anúncio claro e profético de que tempos depois de sua estada entre nós, Jesus voltaria. As trevas hoje ficam a escutar essas profecias feitas pelo próprio Mestre nos Evangelhos e através do Apocalipse quanto à sua volta, e ficam, portanto, tentando dificultar esse processo, porque com a volta do Mestre não tem nada de fim de mundo, nada de sofrimento, ao contrário. O futuro nosso é dadivoso, é de dádivas. O futuro está bem claro no Evangelho, é o anúncio da possibilidade da salvação. Como terminam os evangelhos, como termina a pregação de Cristo, dizendo que o perdão dos pecados
será anunciado a todas as nações em nome de Cristo. E essa é a grande profecia. E simultaneamente com isso, a promessa da sua vinda definitiva para estabelecer esse reino definitivo, essa convivência completa e plena entre Deus e os homens. As promessas de um novo céu, de uma nova terra anunciada, estimularam séculos de religião. Com o final do milênio, resta conferir se as profecias realmente predispõem e não impõem um futuro que ainda está por ser escrito. Daqui a pouco, Mistérios do Oriente. Eu volto já.